O que acontece nas águas do Pará vai muito além de paisagens bonitas e Psica, a nova minissérie da Netflix, mostra um retrato brutal da Amazônia. O termo Psica é utilizado pela população da região norte como se fosse uma gíria para um desejo de infortúnio. É o tipo de expressão que você usa quando você está jogando algum jogo de cartas ou um jogo de dados com alguém. Pode ser inclusive um esporte, tipo um jogo de futebol onde tem um pênalti para ser marcado. Você não quer que o oponente marque um gol no seu time, então você fala Psica, 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 desejando que aquele cara não faça o gol. Eu sou paraense, nascido e criado em Belém do Pará, e é simplesmente revigorante ver uma produção na Netflix que conta uma história que se passa na Amazônia, que se passa nas águas do Pará. Principalmente porque na história da teledramaturgia brasileira, a gente tem histórias do Pará que não dão a sensação de que acontece de fato no Pará. Pelo menos para quem é da região norte, a gente sabe, a gente consegue ver quando uma produção que se passa ali na Amazônia não tem a cara, não tem a linguagem, não tem a cultura daquele povo. O exemplo que eu consigo pensar agora é a novela A Força do Querer. Quem é paraense e assistia essa novela na época simplesmente via como piada muitas coisas que acontecem nessa trama. Aqui em Psica a gente acompanha a jornada de uma adolescente chamada Jana Alice, que acaba entrando num esquema de tráfico de menores. Dando uma bela resumida, sem spoilers, é como se ela entrasse ali numa teia de sexualização de garotas, de uma venda de meninas e de uma prostituição forçada onde elas estão isoladas de todo mundo e à disposição de homens quando elas quiserem essas meninas. No meio disso tudo vão surgindo alguns personagens, uns tentando salvar Jana Alice e outros que vão entrando no caminho dela, dificultando ainda mais os obstáculos que essa garota está enfrentando. A primeira coisa que eu vou ressaltar aqui de Psica é de que essa minissérie não maneira na aflição. Você já percebe logo no primeiro episódio que é porrada atrás de porrada atrás de porrada, os personagens sofrem bastante. Nos primeiros 20 minutos da série você consegue captar que é uma maré, uma torrente de tramóias, safadezas e violência. Tudo isso embalado por uma edição frenética que coloca alguns letreiros e algumas interpretações visuais na tela, que é um toque que essa minissérie deu que eu gostei muito. Como destaque aqui dessa história, eu tenho que falar da ex-guerrilheira Mary Angel, que é interpretada por uma atriz chamada Marleida Souto, que eu achei que ela brilhou muito na série, bem como um personagem coadjuvante chamado Amadeu, que é ex-delegado e tio da personagem principal, que é interpretado pelo Sandro Guerra. Eu achei que esses dois atores conseguiram dar vida realmente aos seus papéis e me chamaram muita atenção nessa trama. Em relação à personagem principal, a Jana Alice, interpretada pela Domitila Catete, eu achei que a personagem é muito bem interpretada por essa atriz, só que eu queria mais dessa protagonista, eu queria saber os pensamentos dela, os desejos, e até mesmo queria ver momentos onde ela se divertia, ao menos um pouco, no meio de tantos perigos, riscos e esse contexto todo de opressão que ela vive nos 4 capítulos aqui dessa minissérie. Outro protagonista que a gente tem aqui nessa história é o Preá, interpretado pelo Lucas Galvino, que se apaixona muito rápido pela Jana Alice e faz parte de um grupo de piratas fluviais chamado de Ratos d'Água, e quando ele bate o olho na Jana Alice, ele já tá chamando de mozão praticamente. E esse detalhe ilustra um pouquinho alguns dos sentimentos que eu senti com Psica, que é o fato de que não tem tempo da gente absorver o que os personagens estão sentindo, o que eles estão passando, ao que eles estão reagindo, porque é muita informação e tem muita adrenalina, muita cena de tiroteio, muita cena de confronto, momentos esses que a gente tem que se importar com os personagens, mas algumas vezes a gente não consegue se importar tanto porque é tudo muito rápido. Por exemplo, eu queria sentir um pouco mais da conexão que acontece entre a Mary Angel e o namorado do filho dela, mas pelo menos a direção da série, que é do Fernando Meirelles e do filho dele, Kiko Meirelles, consegue fazer um ótimo trabalho. A série tem um ritmo frenético que me agradou bastante. Eu tava pronto pra dar 3 fantasminhas e meio aqui no Fantasmômetro Dá Também um Susto pra Psica, porém o final dessa minissérie foi muito bom. E aqui eu tô dizendo dos 5 últimos minutos finais mesmo. Foi uma escolha narrativa que eu gostei bastante, então eu vou dar 4 fantasminhas pra Psica. Eu não cheguei a ler o livro, então não sei se muito do material foi mudado aqui. Eu sei que tem alguns pontos ali que estão diferentes. O livro também se chama Psica e é feito por um autor paraense chamado Edir Augusto. Eu vou te contar que essa minissérie tá sendo lançada num período bem pertinente, agora que tá tendo toda essa discussão sobre os menores e a sua exposição na internet. Comenta aqui se você já assistiu Psica e não se esquece de me seguir para mais dicas de séries e filmes de terror, suspense e mistério.